Vocês vivem me pedindo para eu falar sobre isso. Então, sim, vamos falar sobre os desafios da maternidade, sem filtro, falar dos BOs mesmo, que eu passei e ainda tô passando. E também, se você tá passando por essa situação, te dá uma luz no fim do túnel, aquilo que eu puder te ajudar, pode ter certeza que eu vou ajudar. Vamos lá? Minha amada, seja muito bem-vinda. Meu nome é Sabrina Alves, eu sou psicoterapeuta, sou teóloga também. Nesse canal eu trago conteúdo para você, sempre relacionado ao nosso emocional, ao nosso espiritual. E se você não sabe, se você chegou de paraquedas aqui, eu tenho uma menina linda, maravilhosa, uma bebê, coisa mais fofa do mundo, risonha que só, que agora está com 5 meses. E como toda mãe de primeira viagem tem os seus desafios nos primeiros momentos ali, e aí esses desafios só vão crescendo, eu acho, mas enfim, é outra história. Então eu quero te falar aqui nesse vídeo sobre os 5 principais desafios que eu passei nesses últimos 5 meses e como eu tenho feito para conseguir lidar com tudo isso, como eu tenho feito para conseguir de fato manter a sanidade mental, né, diante de tantas coisas. Primeiro desafio, e talvez você que é mãe, que passou por essa situação de ter um bebê em casa, você vai saber do que eu tô falando, é o desafio do primeiro mês. Gente, primeiro mês é mais ou menos assim, você não tem noção do que esperar, entendeu? O primeiro mês é primeiro mês. Você tem que, assim, estar guardando e se recompondo o tempo inteiro as suas energias para você ter o mínimo de sanidade mental possível. Porque é muito desafiador. O ciclo circadiano da criança não está desenvolvido. Então, ela não dorme direito e ela acorda a cada 2 horas. Se bem que a Lara, eu deixava ela dormir, sabe? Como ela nasceu no tempo certo, deu tudo certo, tinha um peso bom e tudo mais, não teve nenhuma complicação nesse sentido, eu deixava ela dormir. Eu não ficava com esse negócio aí de acordar 2 horas a cada 3 horas, enfim, não. Ela queria dormir, eu deixava dormir. Só que mesmo assim, a criança é acostumada a não saber, né? Ela não sabe até acostumar que dia é dia, noite é noite. Então, ela dormia durante o dia, ficava acordada à noite. E às vezes ela queria dormir só aqui em cima do peito da gente, né, deitada, ouvindo o barulho do coração, né, e tudo isso acaba desgastando bastante a gente, porque a gente não tá acostumado, você simplesmente cai ali de paraquedas em uma rotina, e aí chegou um momento, tinha passado 2 semanas, assim, eu não tava dormindo, eu não tava nada, e a Lara dormia no Moisés, no nosso quarto. E aí eu falei pro Gustavo, olha, eu não aguento mais qualquer gemidinho dela, qualquer coisinha que ela faça, eu já acordo, tô acordando, sei lá, 15 vezes à noite, tô acordando muitas vezes. Às vezes ela nem acorda de fato, mas ela geme e eu já acordo, eu já desperto, sono muito leve. Então vamos colocar ela pro berço dela, lá no quartinho dela, porque daí tudo funciona. E aí nós colocamos ela no quartinho dela, só que no Moisés primeiro. Por quê? Nós não sabíamos. Ou melhor, a gente até tinha ouvido falar, mas a gente não sabia ao certo. Mas o bebê, ele cria associação muito fácil. Então, se ele tá mamando, e geralmente ele tem facilidade para dormir mamando, porque é muito relaxante para eles, principalmente no primeiro mês, ele acaba dormindo, né? O bebê acaba dormindo ali no colo. E aí ele vai criando a associação de que para ele dormir, ele precisa estar no colo, ou ele precisa estar mamando, ou ele precisa estar sendo ninado. E aí nós estávamos assim esgotados, a gente não conseguia mais aguentar. Eu até pedi ajuda, sabe? Falei com mães que já estavam na 5ª viagem já, falando, olha, o que eu tô fazendo de errado? Porque a sensação era que eu tava fazendo alguma coisa de errado. Então, assim, foi uma loucura o primeiro mês, mas nós compramos um curso e a gente estudou bastante e tudo mais. Era 2 semanas, né? E a partir disso eu fui colocando tudo em prática e nós tiramos associações dela. Nós primeiro passamos ela pro Moisés mesmo, no carrinho. Depois a gente foi passando, fazendo ela dormir sem ficar balançando. Depois, então, pro berço. E hoje, graças ao bom Deus, desde os 2 meses e 1 semana, ela dorme a noite inteira e hoje ela não acorda nem pra mamar. Se ela vai dormir às 7, ela também acorda às 7. E o primeiro mês, glória a Deus, passou. O segundo desafio que foi muito, assim, mas muito mesmo desafiador para mim, foi a questão da autocobrança. O dar conta de tudo é o caos. Eu não tive um problema
com baby blues que falam, né, ou depressão pós-parto, essas coisas assim. Não tive nenhum problema disso, apenas as questões hormonais. Então, ali no puerpério, eu tive alguns momentos, assim, 3, 4 momentos onde eu chorava, não sabia por quê e tudo mais. Mas o que foi mais desafiador para mim foi a autocobrança. Foi querer dar conta de tudo e ter tudo sob controle. Querer gerir todas as coisas, querer que tudo funcionasse. Eu já queria que em uma semana de idade a criança já tivesse uma rotina. E embora hoje a gente não se liga assim de forma muito fixa a uma rotina, mas a gente sempre tenta manter a noite de descanso dela, a gente sempre tenta manter o ritual noturno ali, sempre tenta deixar ela dormir nas sonecas, mas se a gente precisa sair ou coisas do tipo, a gente acorda ela, a gente não fica preso, eu vou ficar em casa porque a minha bebê tá dormindo. Não, a gente sempre tenta ajustar. Só que o que acontece? A autocobrança de que as coisas precisariam estar perfeitas, de que eu precisaria voltar a trabalhar, de que a Lara precisaria estar bem, tudo precisaria funcionar da melhor maneira, foi assim aterrorizante para mim no primeiro mês. Porque eu sempre fui uma pessoa muito detalhista no sentido de ter as coisas organizadas ou mentalmente projetadas. E no primeiro mês você não tem pressão de nada, você simplesmente precisa só sobreviver, entendeu? e foi um desafio muito grande eu entender isso, parar de me cobrar. Então, se eu puder te dar, assim, ó, um conselho, minha amada, apenas faça aquilo que está no teu controle. O que não está no teu controle, o que, sabe, você não dá conta, simplesmente abre mão. Abre mão, amanhã aquilo vai estar lá para você resolver. Na semana que vem aquilo vai estar lá para você resolver. Você não precisa se virar em 10, você não precisa ser uma mulher polvo com um monte de tentáculos querendo dar conta de todas as coisas. Você simplesmente não precisa. Quando a gente, de fato, entende isso, aceita as nossas limitações, a gente consegue dar o melhor para os nossos filhos, para o nosso marido, a gente consegue fazer com que a casa não fique com aquele clima pesado, sabe? Você precisa se permitir fazer isso. Então, independente da idade que tenha seu filho, não se cobre tanto, sabe? Seja mais paciente consigo mesma. Você não é aquilo que você faz. Você tem, sim, identidade e dignidade a partir daquele que te criou. Deus te fez. E a partir disso você tem valor. Terceira questão mais desafiadora que eu tô vencendo só agora, minha gente, é voltar ao ritmo. Voltar ao ritmo das coisas. A Lara está com 5 meses. E eu lembro muito bem, principalmente na questão de atividade física. Eu voltei a trabalhar, como eu trabalho em casa, com atendimentos, né? Tenho alunas também do meu curso, enfim. Aqui embaixo eu até vou deixar mais links se você quiser saber qual é o curso e todas as outras coisas, o MR, em relação à questão emocional, né? Nós tratamos lá e caminhamos juntas durante 1 ano. Mas como eu trabalho em casa, faço tudo isso em casa, é muito tranquilo. Então, eu voltei a trabalhar com 2 meses. Né, 1 mês e meio, por aí da Lara. Mas o que demorou muito para eu voltar no ritmo foi a questão de atividade física. Por quê? Porque deu 40 dias pós-parto, no dia 41, exatamente, fui para um lago, uma pista de corrida que tem aqui na minha cidade, e eu falei assim, hoje vai, eu vou voltar a correr. Como antes eu corria 10 quilômetros, então eu vou correr só uns 3 quilômetros ali para pegar o ritmo e de boa. Gente, foi terrível. Eu comecei a correr, eu dei alguns passos, tudo doía, tudo tava simplesmente, a sensação era de que o meu corpo não era mais meu. Então, aí eu percebi, eu caí em mim assim, de que, de fato, iria demorar um pouco para eu voltar a usar as roupas que, de fato, eu usava antes. E até agora eu ainda não voltei exatamente pro meu peso, ainda faltam alguns quilos, mas agora eu já tô conseguindo pegar o ritmo melhor da atividade física, conseguir controlar a alimentação, mas como é um desafio grande você perceber que você não é mais a mesma pessoa fisicamente, você não é mais. E muitas vezes a gente se compara, né? A gente se compara com outras mulheres, a gente se compara com quem a gente era antes. Mas pensa o seguinte, o que me ajudou, e espero que isso te ajude também, é ter a consciência
de que você projetou uma vida, você gerou uma vida, você teve todo o teu organismo em doação completa para formar uma criança. E dentro de você foi formado, e isso saiu, essa criança que é filha de Deus, que tem identidade, que tem alma, que tem espírito, essa criança que de fato tem uma mentalidade, é uma outra pessoa, você gerou isso. É muito justo que muito custe aquilo que muito vale. E nós precisamos compreender que o nosso corpo passou por um processo de transformação. Então não adianta você querer se comparar até mesmo com você mesma antes da gravidez. Não adianta você querer se comparar com você mesma antes, sabe? Eu queria muito, muito, muito parto normal. E eu fui, tava indo tudo certo pro parto normal, tava com 8 de dilatação, perto de 9. E aconteceu que o coração da Lara tava tendo alguns imprevistos, tinha algumas complicações. E a gente então, mesmo com o tanto de dilatação que tinha, o processo de parto, tudo indo bem, e foi assim um ambiente muito gostoso, tinha louvor de fundo, o clima tava bom, apesar, né, de todas as contrações ali, mas não foi possível ter parto normal, por questão de segurança mesmo da vida dela. E 4 horas da manhã, praticamente, de uma segunda-feira, domingo para segunda, eu fui então para a mesa de cirurgia. A Lara veio ao mundo plena, sem chorar, sem nada, observando todas as coisas. Só que se você para pensar em tudo isso, você não pode pensar nisso como uma coisa à parte de toda a transformação que o teu corpo também passou para que isso tudo fosse possível. Se hoje você tá com estria, se hoje você tá com o teu corpo dessa forma, existem meios, existem formas de você aos poucos ir melhorando, ir se cuidando e fazendo tudo isso. Já durante a gestação, cuide do teu corpo. Eu cuidei bastante do meu, deu assim pouquíssimas estrias. Se você cuida, né, e se você percebe que mesmo cuidando vai ter algumas alterações, mas isso não é o fim do mundo. Você não pode se comparar com quem você era antes da gravidez, porque você já não é mais a mesma pessoa. Você vai precisar passar por um processo onde você vai precisar se conhecer melhor, se entender melhor. E isso faz parte da nova estação que você está vivendo. Quando nós nos comparamos, a gente deixa de perceber a beleza e o tesouro escondido na estação que nós estamos vivendo. E você precisa compreender isso. Por isso, se dedique a descobrir essa nova mulher que é você hoje. Não se compare mais com ontem, muito menos em rede social, muito menos com outras mulheres, muito menos com outras pessoas. Pare disso e olhe cada vez mais a partir do olhar de Deus, o óculos que Ele usa para ver você. Quarto desafio foi, de fato, ordenar a minha vida. Você imagina, um bebê pequeno, você trabalha em casa e com o teu marido, inclusive quero gravar um vídeo ainda sobre isso, na mesma casa, no mesmo apartamento. Uma loucura acontecendo. Como que você consegue alinhar tudo e, de fato, se organizar? Minha amada, o segredo para mim foi sempre organize de acordo com as prioridades. Coloque o que mais importa por primeiro e depois o resto é resto. Então, o que eu fiz questão? Devocional, primeira coisa. Tempo com o Gustavo, segunda coisa, depois em família e atividade física. Esses foram os pontos, essas foram as questões que para mim eu percebi que faziam total diferença. Se eu não tivesse isso, as outras coisas também acabavam se confundindo e bagunçando completamente. Isso não estando alinhado, eu não conseguia trabalhar direito. Isso não estando alinhado, eu não conseguia manter minha casa organizada direito. Isso não alinhado, eu não conseguia me achar dentro de mim mesma e de toda aquela mudança que estava acontecendo. Então você precisa olhar para tua vida e dizer, ok, isso é o principal. Isso precisa acontecer. Caso contrário, todo o resto desanda. O que é isso que é principal para ti? Saiba isso, que todo o restante, as coisas se ordenam naturalmente. E por fim, uma das coisas assim mais desafiadoras para mim foi pedir ajuda.
Gente, como uma colérica em remissão, né, constante. Pedir ajuda, eu acredito que para nós mulheres é uma das coisas mais desafiadoras, principalmente para quem está aprendendo a desenvolver a polaridade feminina. O Gustavo, ele sempre, desde o início, foi muito presente e nós dividimos absolutamente tudo. Lógico, à noite, se a Lara precisava de fato mamar, eu levantava, dava mamar para ela, voltava a dormir, e eu não preciso chamar ele para isso, para ele ficar lá me olhando, não, né? Eu sei de mulher que, vai lá, chama o marido porque ele tem que levantar junto e tal para mamar. Minha gente, não precisa, sabe? O homem tem que acordar no outro dia de manhã para trabalhar, para fazer as coisas. Porque ele não tem nenhuma função ali. Nós fazíamos assim, acordar para fome? Ok, eu levantava, dava mamar, colocava para dormir, voltava para cama. Logo em seguida, ela acordava de novo e eu sabia que não era fome, então o Gustavo levantava e ia resolver. Nós fazíamos assim, e assim a gente foi dividindo. Isso fica muito mais leve para os dois. Só que não adianta, sempre quando você precisar levantar, falar para o outro também levantar. Os dois vão estar cansados e os dois vão estar esgotados por causa da privação de sono, por causa do estresse, por causa de tudo isso que tem acontecido. Então, parem com essa questão ferrenha de que não, porque ele tem que estar junto, porque ele tem que fazer a parte dele. Ou não, eu dou conta de tudo e tal. Não, conversem e vejam o que se adapta melhor à realidade de vocês. Não criem, de fato, regras vazias a partir de realidade de outras pessoas. Sejam humanos, se apoiem, se ajudem, deixe o fardo do outro mais leve, porque automaticamente o teu também vai ficar mais leve. Quando a gente entende casamento e a gente percebe isso, que de fato é um ajudando o outro para que se um cair o outro ajude a levantar, é que as coisas de fato fluem. E lógico, isso tudo não é possível se a gente não tiver intimidade espiritual como casal no nosso casamento, ter as bases alicerçadas no Pai. Minha amada, eu espero que isso tenha te ajudado. Se você gosta de conteúdos como esse, se você tem perguntas, tanto sobre a maternidade, como também sobre o nosso casamento e coisas do tipo, coloca aqui embaixo, de repente vai ser o tema do próximo vídeo. Um beijo no teu coração, fica com Deus e até mais.